Olá, pessoal. Boa noite. Como estão todos aí? É, Vamos fazer a palestra aqui, a aula inaugural do curso de Engenharia Agronômica da FATES na modalidade EAD. Então, nós vamos fazer a aula inaugural, que é mais ou menos o quê? É uma explicação sobre como será o curso de agronomia de vocês durante os 5 anos que vocês vão estar aqui com a gente. Então, né, vocês, né, apresentando, sou o professor Dr. Júlio César Tocacelli Colella, eu sou engenheiro agrônomo, sou graduado pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, fiz mestrado e doutorado também lá na UEM, na parte de agronomia sempre. Aí vem aquela pergunta, para que eu vou estudar agronomia? Por quê? Por que eu faço o curso de agronomia? Então, nós vamos aqui conversar sobre o curso, vamos ver as dinâmicas que a gente tem no curso, vamos ver o mercado de trabalho que a gente tem para se especializar. Então, primeiramente, o curso. Então, é uma área do conhecimento que vai abordar tecnologias, processos relacionados à produção agrícola e principalmente agropecuária. A graduação tem, em média, 5 anos. Pode sempre ser a mais. A menos, não temos como fazer. E ao longo do curso, os estudantes vão estudar temas ligados à produção animal, composição do solo, sustentabilidade, gestão, outros como doença de plantas, insetos, plantas daninhas e assim por diante. Qual que é o perfil que a gente vai querer que você tenha quando você sair do curso de agronomia? Então, o curso de engenharia agronômica tem que permitir a você, como vai virar engenheiro agrônomo, ter conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que você consiga utilizar de maneira segura e responsável, sempre seguindo as tendências mundiais de desenvolvimento sustentável da agricultura. Então, é muito importante esse manejo que você tem que fazer com a agronomia. Algumas competências que o engenheiro agrônomo deve apresentar. Primeira e principal, raciocínio lógico. Capacidade de observar, ou seja, você não pode ver somente a sua cultura, você tem que ver como um todo. Interpretação e análise crítica. Ou seja, você tem que olhar e falar, será que compensa mesmo plantar soja? Será que não é legal, interessante plantar uma adubação de cobertura para o próximo ano eu diminuir a minha adubação que eu tenho que colocar e ter uma produção maior e vai cobrir o custo que eu fiz aquela adubação de cobertura? Então, isso que quer dizer da interpretação e principalmente da análise crítica. Sem contar difundir esses resultados. Falar, ó, tá vendo, pessoal? Fazer desse modo é melhor. Capacidade de aplicar os conhecimentos essenciais para identificar os problemas. Ou seja, vocês vão ter aula para saber sobre doenças de plantas, vocês vão ter aula para adubação de solo. Então, vocês vão identificar os problemas e vão ter a capacidade para resolver esses problemas também. Conhecer os fatores de produção e combiná-los com eficiência técnica e econômica. Não adianta nada eu chegar e falar para o produtor: planta soja, tá? Mas nós estamos, por exemplo, no cerrado. Se o cara não fizer o manejo correto, não adianta plantar soja. Vamos colocar assim: a pessoa vai plantar na caatinga, onde não chove. Adianta plantar soja se eu não fizer, por exemplo, um sistema de irrigação? Então, eu tenho que combinar todos os fatores de produção que a gente tem e com eficiência técnica, ou seja, como eu falei o exemplo da irrigação, e econômica. Será que com a irrigação vai pagar o custo que eu vou ter para produzir soja naquele local? E com isso você vai aplicar os seus conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais. Porque, senhores, nós estamos num curso de engenharia, então o cálculo não vai fugir de vocês. Científicos,
além de nós termos cálculo, nós vamos ter o quê? Biologia, química, física, né? A própria matemática e, de vez em quando, senhores, dependendo da disciplina, 2 juntos, 3 ou até os 4 ao mesmo tempo. Então, vocês vão ter esses métodos para vocês conseguirem aplicar. Vocês vão também ter o quê? Aprender a projetar e conduzir suas pesquisas, interpretar e difundir esses resultados. Então, vocês vão ter uma disciplina, por exemplo, metodologia quantitativa e estatística. Tá? Isso daí vai passar um ponto para isso para vocês. Sem contar que vocês vão estar aptos a prestar assessoria, auditoria, consultoria nas áreas que envolvem a competência do engenheiro agrônomo. Então, senhores, essa frase final aqui é um local onde muito agrônomo hoje em dia está ganhando muita grana, tá? Principalmente na questão de assessoria e auditoria. O cara fala, por que eu plantei tal coisa e não deu? Ou deu geada, teve que chamar o seguro. O seguro precisa dessa audição, auditar a área. E quem faz isso? O engenheiro agrônomo. Aonde eu vou poder atuar? Além de trabalhar com animais e com cultivos de alimentos, ou seja, no campo, todo mundo pensa que chegar na agronomia vai catar uma enxada e vai sair capinando as áreas. Não. O engenheiro agrônomo também pode desempenhar outras funções de outros postos de emprego. Então, eu posso estar trabalhando, por exemplo, com gestão, uma área, fazer planejamento, coordenar uma equipe, dentre outras etapas que vão fazer parte desse processo seu. Então, não é somente, o agrônomo, ele não é somente vai para o campo, capina. Vou citar o meu exemplo. Tá? Meu mestrado e meu doutorado foi foi usando agrocomputação. Né? Foi usando a agroinformática. Então, prestem atenção como os movimentos, como as áreas, elas se interagem. Então, você tem que saber sobre grandes áreas, principalmente para você ter esse planejamento e essa coordenação para você fazer com que o seu produtor rural ou a sua empresa na qual você está trabalhando sempre avance e sempre tenha lucros. Então, após a formação acadêmica, o profissional ele pode optar por muitas áreas. Tá? Algumas delas são essas: desenvolvimento de defensivos agrícolas, gestão de uma propriedade, viabilização da melhora de nutrição animal, ou seja, você pode trabalhar, por exemplo, numa área que faz alimentação para frangos, ou você pode trabalhar num que faz alimentação para suínos. Você vai ter essa habilidade para fazer a mistura. Otimização e manejo do solo, isso é o principal do engenheiro agrônomo, né? Então, nós temos um manejo do solo muito específico para a gente. Atividades da área acadêmica, virar professor, eu sou um engenheiro agrônomo, né? E sou professor. Trabalhar na defesa sanitária, que é muito importante, porque nós não podemos deixar entrar doenças novas aqui na nossa região, ou no nosso país, ou no nosso estado. Então, nós temos que trabalhar com esse intuito. E outras doenças que estão atacando outros locais, eles não venham para cá. Claro, é difícil. Estamos vendo agora com algumas doenças que estão aparecendo, dando pandemias, mas nós podemos fazer isso. Exemplo de uma pandemia, peste suína que está acontecendo, adivinha onde? Lá na China. Por isso que o preço do suíno, por exemplo, aumentou aqui no Brasil. Aplicação de estratégias de fitotecnia. Mas o que é isso, professor? Estratégia de fitotecnia? Fitotecnia, fitoplanta, tecnia técnicas, ou seja, são técnicas para você fazer o plantio e a colheita, o manejo e a colheita das suas plantas. Produção agroindustrial, ou seja, você pode montar uma agroindústria. Ah, mas do que, professor? Processamento mínimo de hortaliças. Você pode, como eu falei lá, você pode ter uma casa agropecuária. Então, muitas janelas se abrem
pro engenheiro agrônomo. E uma que está muito na moda hoje em dia é o setor público e principalmente o terceiro setor. Mas como assim, professor, do terceiro setor? Não tem aquelas turmas que estão fazendo hortas urbanas? Quem provavelmente está na frente disso daí? Provavelmente um engenheiro agrônomo. E, claro, não podemos esquecer o trabalho autônomo. Então, eu posso trabalhar por conta própria também. Como que vai ser a minha formação? Nós vamos ver 44 disciplinas nos 19 módulos, no qual você vai ver 4 por ano, 4 módulos por ano, e vai terminar num tempo de 5. Espera lá, professor. Engenharia, o senhor está falando que nós vamos fazer 19 módulos, mas 4 vezes 5 até o presente momento, pelo que eu saiba, dá 20. Esqueceram que tem o TCC e o estágio obrigatório? Por isso mesmo, ele usa o 19º e o 20º módulo. Tá? Já já a gente vai conversar sobre isso. Então, qual é a metodologia que nós utilizamos aqui na Unifatest para que você tenha o melhor aprendizado? O primeiro são as aulas conceituais, ou seja, é a mesma coisa que você tivesse em qualquer outra instituição. Vão ter os vídeos, você vai estudar sobre os vídeos, vai ter a apostila, só que aqui nós temos já duas coisas muito interessantes que na Unifatest tem. A aula de estudo de caso, ou seja, vamos supor que você vai fazer topografia. Aí o professor vai chegar e vai falar assim, ó, temos uma área aqui e eu gostaria muito que vocês fizessem um plano altimétrico. O que é isso? Você vai fazer um desenho de um mapa e vai colocar linhas nesse mapa no qual vai representar as altitudes daquele local. Então, o professor pode pedir um trabalho desse. Claro que vão ter outros estudos de caso, cada disciplina tem o seu estudo de caso. Vocês vão ter acesso a uma apostila que, detalhe, senhores, tem muito mais conteúdo que as aulas conceituais. As aulas são em torno de 10 minutos cada uma. A apostila, eu vou ter apostilas de 50, 60, 80, até 100 páginas, com muito mais material para vocês. Então, o interessante é que vocês deem uma lida na apostila e depois assistam os vídeos para fixar os pontos principais do curso. E nós temos um diferencial, e ele é incrível, que é a aula ao vivo e também a revisão. O que seria isso, professor Júlio? Seguinte, você tem a aula, você fez as aulas conceituais, fez estudo de caso, apostila, e apareceu, por exemplo, uma nova tecnologia. Então, o que acontece nesse ponto? Vai vir um professor que vai dar uma aula ao vivo que vai complementar a disciplina com materiais novos que não estão vinculados a ele, para que vocês sempre saiam aqui da Unifatest na mais atualização de ponta. Tá? E a nossa plataforma de estudos, senhores? Nós temos duas plataformas. O sistema WAE, que é o nosso sistema acadêmico, onde vocês vão ver as notas, vão fazer os protocolos, vão fazer o pedido de aproveitamento de disciplina e assim por diante. E a plataforma Moodle. Essa é a plataforma de estudos de vocês. No nosso caso aqui, eu só vou citar esses dois, mas caso vocês queiram uma maior informação sobre esses dois sistemas, todo início de módulo, eu e um tutor, a gente senta e conversa com vocês e passa muito mais específico sobre o que é o sistema WAE, como funciona a plataforma Moodle, como que você acessa, como que você faz toda essa estrutura. Né? Então, esse link que vocês estão vendo aqui vai ser de grande utilidade para vocês no provimento do seu curso. Claro, todo módulo tem um novo. Então, caso você veja esse vídeo e tenha uma dúvida, fique esperando a próxima para passar essa dúvida para a gente, que nós podemos tirar essa sua dúvida e ainda deixar muito mais tranquilo seu estudo
no EAD em agronomia. Então, esse daqui é a tela da plataforma Moodle, né? Você vai abrir lá eadunifateste.com.br, vai abrir essa estrutura. Você vai colocar a sua identificação e a sua senha. Uma coisa que eu já deixo pedido aqui aos senhores. Quando vocês entrarem pela primeira vez, eu aconselho que troquem a senha para uma senha pessoal, a qual só você vai ter acesso a ela. Aí nós vamos conversar sobre uma posição que eu estou tendo alguns problemas. Muitos alunos da agronomia, eles estão ficando retidos em disciplina que teoricamente seriam simples, como por exemplo, sociologia. Professor, sociologia na agronomia? Você fazendo agronomia, quando você fizer o primeiro módulo, você vai ver um vídeo que eu fiz explicando por que sociologia é importante na agronomia. Tá? Mas vamos aqui à questão das notas. Então você vai ter sempre duas atividades objetivas, sendo que vai ter 10 questões em cada uma. Você respondendo essas 10 questões corretamente, dessas duas atividades, você vai receber até 1 ponto já na sua média. Você vai ter um fórum discursivo, ou seja, nesse fórum você vai, junto com os outros colegas teus da disciplina, você vai falar, por exemplo, vamos supor, você estava fazendo sobre topografia. Aí você fala assim, gente, vocês sabiam que além do sistema GPS, dos satélites do sistema GPS, existe os satélites do sistema GLONASS? Aí, uma pessoa olhou, olha que legal, mas eu vou completar isso daqui que ele falou. Mas você sabia que além desses dois, tem um sistema que está sendo feito pela China de satélites, de georreferenciamento? Então, vocês vão conversando. Essa conversa, o tutor vai lá estar olhando no que vocês estão conversando e dependendo da conversa que vocês tiveram, vocês vão receber notas entre 0,1 e 0,5. Claro que depois você vai ter uma APA, ou seja, avaliação prática de aprendizagem. É aquilo que nós estávamos conversando. O professor vai chegar para você e falar assim, ó, tem uma propriedade assim, assado, né, de topografia, por exemplo, e nós gostaríamos que você fizesse um mapa plano-altimétrico e alocasse nesse mapa as estruturas da propriedade rural. Você vai fazer tudo isso daí, vai encaminhar e, dependendo do projeto, como você montou, você terá a nota máxima até de 1,5 ponto. Aí nós vamos ter as atividades do estudo de caso, que são 10 questões online. Para quê? Para saber se você fez essa avaliação prática. Você fazendo, vai ter mais 1 ponto. Logo em seguida, você vai ter a prova, também conhecida carinhosamente como avaliação, e você vai pegar essa prova e vai fazer com as questões. Normalmente são 10 questões, cada uma valendo 0,6. São aleatórias, ou seja, se você fizer com seu colega de agronomia do lado, a sua prova provavelmente será totalmente diferente da prova dele. E um outro ponto que eu passo para vocês. Não deixem de fazer esses trabalhos que estão acima. Não fiquem confiando, vou tirar 6 nessa prova, sem problema nenhum. Não confiem nisso. E um outro detalhe. Você contrataria um profissional que você olha para a nota dele, é só nota 6? Não tem outra nota, só nota 6? Então, façam essas atividades, porque essas atividades, além de garantirem que se você for mal na prova, você vai conseguir uma nota maior, vai passar para as pessoas que você tem alguma atividade prática, você é um diferencial dentro dos agrônomos. Então, nunca confiem somente na prova. Imagina, você vai, tira 5 e 2 na prova, aí você vai fazer a substitutiva, tira a substitutiva 4 e 8. Você vai ficar com média 5 e 2. Média 5 e 2 não é igual a média 6. Não sendo igual a média 6, você está retido naquela disciplina. E não esqueçam, gente, retenção gera custo para os senhores, porque vocês vão ter que fazer essa disciplina novamente. E espero que façam essa disciplina do modo como deveria ter sido feito
na sua primeira vez. Quem vai acompanhar vocês aqui durante o seu curso? Então, primeira pessoa, essa pessoa aqui que vos fala, o seu coordenador de curso, tá? Que vai organizar, planejar o curso com foco no perfil do egresso, aquele modo como a gente pediu lá para vocês, tá? Logo em seguida, sempre dando apoio, sempre sendo o primeiro contato de vocês. Provavelmente vocês devem conhecer a sua tutora, né? Então vocês têm esse contato com o tutor muito íntimo e isso é muito interessante, porque ele vai acompanhar você durante o dia a dia. Vai te motivar, se você tiver alguma dúvida, você vai perguntar para ele vai vir com resposta. Caso seja uma dúvida de uma disciplina na qual ele não tenha muito traquejo, certeza, ele sabe aonde procurar a sua resposta e depois passar para você. Logo em seguida, vou ter o professor formador. Lembra daquelas aulas ao vivo? É esse cara que vai fazer. Ou seja, ele vai atualizar a disciplina para vocês. E um detalhe, tá? Aqui na Unifatesc, as disciplinas não vão ficar por 10 anos a mesma. Garanto para vocês que se você, quem está fazendo agora, quem entrar lá perto do seu final de ciclo, a disciplina vai estar atualizada. Quem vai fazer essa atualização? Quem monta a disciplina? É o professor autor. Ou seja, é aquele professor que vai montar o material didático, pode ser que faça o vídeo, vai montar a APA, vai montar as questões das provas, para que sempre tire o melhor de você, para que a gente saiba que você conseguiu entender a disciplina. Agora, aquela questão do estágio obrigatório. Estágio obrigatório? Sim, temos um estágio obrigatório para fazer. Vai ficar em torno. Estamos numa divergência, mas vai ficar em torno de 200 horas. Você vai ter que fazer numa propriedade, numa casa agropecuária, numa cooperativa e assim por diante. E permite o estágio remunerado, ou seja, você pode trabalhar no CIEE, pode trabalhar como estagiário em algum local. Aqui eu quero abrir um grande aspas para vocês. Senhores, tomem cuidado. Pelo seguinte motivo. Estágio remunerado, se você for num local, cara, ele já sabe que você fez nutrição mineral de plantas e você já sabe fazer o cálculo, por exemplo, de adubação. Aí ele pega uma análise de solo, entrega para você e fala: só faz a adubação para mim desse cara aqui e depois me passa. Não faça. Isso é um exemplo que eu estou dando. Tem coisa pior do que isso. Não faça. Por que eu estou falando para não fazer? Você vai cair num problema chamado exercício ilegal da profissão. Você está fazendo o que um engenheiro agrônomo poderia fazer. E você ainda não é engenheiro agrônomo. Imagina você lá no quarto ano, final do quarto ano, me faz uma dessa. O que acontece com a pessoa que faz exercício ilegal da profissão? Ela responde criminalmente, civilmente e torna-se persona não grata na agronomia, né? O que é persona não grata? Você não fez agronomia, vou fazer civil. Você faz civil, tenta se registrar no CREA, você já fez exercício ilegal da profissão na engenharia. Nós não queremos você no curso de engenharia, nas engenharias. Então, isso é muito perigoso para vocês. Tome muito cuidado com isso, tá? Estágio remunerado? Vamos fazer uma análise de solo. O agrônomo vai pegar a análise de solo, vai fazer do seu lado, mostrando para você, olha, você pode fazer isso. Aí sim. Mas você fazendo, não faça isso, tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. Muitos outros podem ter, tá? Mas esse é um exemplo clássico que acontece. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que tenha retirado algumas dúvidas que devam ter aparecido aqui com vocês, né? E essas dúvidas sejam retiradas. Mas, se ainda ficou em dúvida, entre com o seu tutor ou entre em contato comigo, que a gente vai retirá-las também.
Beleza, gente? Muito obrigado. Uma ótima semana para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.